O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, utilizou aeronaves da Força Aérea Brasileira 176 vezes desde que assumiu o comando da casa. 75 desses deslocamentos tiveram como destino a Paraíba, estado de origem do parlamentar. O número corresponde a 43% das viagens realizadas em aeronaves da FAB. O levantamento também aponta que 82% dos deslocamentos ocorreram em dias sem compromissos públicos registrados na agenda oficial da Câmara dos Deputados. O uso de aeronaves da FAB é uma prerrogativa do presidente da Câmara. O levantamento também mostra que o padrão se repete entre ex-presidentes da Câmara dos Deputados. Rodrigo Maia destinou 44% das viagens ao Rio de Janeiro, enquanto Arthur Lira concentrou 55% dos deslocamentos em Alagoas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda a mais uma semana começando. Às vezes a gente acha que é assunto, notícia repetida, pero não. É mais uma vez o presidente da Câmara fazendo uso aí de jatinhos da FAB. A gente lembra que o Hugo Motta tomou posse como presidente da Câmara, assumiu o cargo em fevereiro de 2025. Então, em um ano e meio, foram 176 viagens em jatinhos da FAB. E lembrando que ele também tem direito, Ana, à cota parlamentar para despesas com passagens aéreas, mas, pelo visto, ele tem preferido a exclusividade das viagens com jatinhos da FAB. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, querido professor Marcelo. Boa noite, mestre Augusto. E muito boa noite à nossa audiência. Paula, é uma farra, né? A palavra é essa, uma farra. Uma farra. Não tem o que os americanos chamam de accountability, né? Talvez o professor Marcelo possa me ajudar a traduzir uma palavrinha que não tem uma tradução literal para o português, porque não é só responsabilidade em relação a você cometer um crime, você ser responsável por aquele crime. Accountability é um fio condutor que, além da responsabilidade, você continua pagando, você paga em todos os aspectos por aquilo que você cometeu. E no Brasil, a gente não tem isso, Paula. A gente tem hoje, eu acho que talvez o próximo ciclo presidencial, até as eleições, eu vou ser um disco arranhado da gente tentar começar a construir uma reforma política. Insisto para que a nossa audiência dê uma olhada no Plano Brasil do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, porque essa accountability ela está lá. É o voto distrital, a gente só coloca dentro do Congresso quem recebeu o voto de fato. Não tem puxadinho de partido. Você tem o recall, ou seja, no meio do mandato, um grupo de eleitores que elegeu o congressista A, B ou C, eles podem se reunir, e dependendo do estado, dependendo da regra, você pode simplesmente encurtar o mandato de quem não respeita o país, o dinheiro do pagador de impostos. E hoje eles operam, Paula, 176 viagens. Eles não têm compromisso nenhum com o Brasil, porque eles sabem que se eles fizerem alguma coisa errado, fora da regra, ou mesmo dentro de regras imorais, né? Mas que trazem essa imoralidade que o brasileiro não aguenta mais, esse fundo partidário. Ah, é legal? É, mas é imoral. Não tem accountability, eles seguem completamente soltos para realizar 176 viagens em aviões da Força Aérea Brasileira, pagos pelo pagador de impostos, enquanto nós já pagamos um recurso extra para que eles viajem de carreira, de avião normal. Agora, por que não vão? Porque tem que encarar o povo. No aeroporto tem que dar de cara com aquele eleitor que vai colocar o dedo na cara e falar: o senhor está roubando o país, o senhor foi eleito para presidente da Câmara prometendo a anistia e não cumpriu. Eles não querem isso, Paula. Eles seguem usando aviõezinhos da FAB porque eles querem continuar nas Torres de Marfim, longe, bem longe desse povo chato que resolveu falar de política, gostar de política e cobrar
os políticos. Marcelo Rocha Monteiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Marcelo, a gente sempre traz esse assunto aqui à tona no Sem Filtro sobre o uso, essa farra da FAB Tour. Só para a gente lembrar, a regulamentação hoje, quem pode usar jatinhos da FAB? Vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e também ministros de Estado, mas isso parece que foi sendo estendido também, inclusive, para outros ministros do Supremo Tribunal Federal que alegam a questão de segurança. E aí a gente tem acompanhado essa farra. Em julho de 2025 também noticiamos falta de gasolina, inclusive para os jatinhos da FAB, e agora esse número, né, que chama a atenção do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, com destino aí à Paraíba, que é o seu estado natal. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite para Ana Paula, para o mestre Augusto, para o nosso público. A primeira coisa que chama a atenção é que a maior parte desses deslocamentos, muito provavelmente, se dá para atender a interesses pessoais do deputado, né? Não são compromissos dele como presidente da Câmara, porque a grande maioria dos voos é para o estado dele, para Paraíba, assim como a grande maioria dos voos do Rodrigo Maia era aqui para o estado do Rio de Janeiro, né? Onde ele reside. Então, o pagador de impostos está arcando com uma fortuna. Eu até queria saber depois se a gente tem esse dado aí, qual é o custo de cada voo desses, né? Quanto é que isso representa de despesa para o pagador de impostos? Eu imagino que seja alguma coisa na casa do 1 milhão, né? Em termos de combustível, etc., pagamento enfim, dos funcionários envolvidos em tudo isso, né? Então, é o dinheiro do pagador de impostos sendo jogado no lixo, porque os parlamentares têm cotas, né, para esse tipo de deslocamento. Eles poderiam simplesmente pegar um avião comercial. Tenho certeza que sairia muito mais barato para os cofres públicos do que esse deslocamento de um jatinho da FAB por 176 vezes apenas no caso do Hugo Mota. E aí a gente verifica o seguinte: eu estava comentando hoje, quando eu fui informado aí dessa notícia, né? Eu estava comentando o seguinte: eu sou professor de universidade pública no ano que vem, vai fazer 40 anos, né? Então, assim, desde 1987. Eu sou professor da mesma universidade onde eu fui aluno na primeira metade dos anos 80. Quando eu fui aluno dessa universidade pública, no dia da prova, cada aluno recebia um papel com o timbre da universidade para responder as questões de prova, né? Hoje em dia, não tem mais papel. Cada aluno que vai fazer prova, que passe na papelaria antes e compre a sua folha de papel ao maço, porque não tem dinheiro para a universidade comprar papel para o estudante fazer prova. Mas tem dinheiro público para levar o Hugo Mota de jatinho 176 vezes por aí, sendo 75 para a casa dele, que é provavelmente para onde ele foi, né? Então, quer dizer, é um Estado pesadíssimo em termos de impostos, né? O que a carga tributária do brasileiro é uma coisa absurda. Agora, para que serve esse dinheiro? Não serve para comprar papel para o estudante de universidade pública fazer prova, mas serve para deslocar pelos céus do Brasil parlamentares para que eles possam passar o fim de semana estendido, né? Esse fim de semana normalmente não é só sábado e domingo, nas suas casas. Então, alguma coisa está errada aí. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Eu também estava procurando, como o Marcelo pontuou, o valor do custo de um voo
pela FABTUR. Mas aí isso depende muito também da aeronave, do dia, isso varia bastante. Agora, o que a gente pode trazer de concreto, que uma auditoria do Tribunal de Contas da União estimou, vamos lá, entre 2020 e 2024, que os voos da FAB para autoridades custaram 285 milhões de reais. E aí os técnicos fizeram, a título de comparação, um levantamento de passagens em aviação comercial. E a economia seria de pelo menos 36 milhões de reais em apenas 7 meses, substituindo a FAB pela aviação comercial, Augusto. É um completo absurdo, né? Absurdo. A existência da FABTUR já é um absurdo. Vamos lembrar a origem disso aí. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, minha parceira querida. Boa noite, Marcelo. Boa noite a você que nos acompanha. Voltando às origens dessa história, quando Brasília não estava pronta, começou a funcionar o Congresso lá, Brasília não estava completamente construída. E cada deputado tinha direito a 4 passagens por mês para visitar a família, e que continuava no estado de origem, nos estados que eles representavam, cujo povo eles teoricamente representavam. Isso aí continua. Brasília está pronta, o pessoal tem direito a apartamento funcional, muita gente mora lá e, no entanto, eles continuam com direito à passagem. A coisa é tão absurda que os deputados que representam Brasília também têm direito à passagem. Como é que eles vão visitar a família de avião se eles moram lá, ali, a alguns metros do Congresso, alguns moram? Então é o Brasil, é o Brasil. Agora, quantas viagens? 176 nesse período é milhagem de comandante de Boeing. Para onde é que ele foi? Com um agravante, eles não viajam sozinhos, eles levam gente. E levam esses deputados, que a Ana lembrou muito bem, têm medo de saguão do aeroporto porque tem gente. Eles não gostam de gente por perto porque o povo se manifesta nos aeroportos. Eu não vejo mais, quando viajo até Brasília, vou para Brasília, eu não vejo mais deputados. No voo de terça-feira, que é aquele que eu cito sempre, né, que o apelido era Esperança do Suplente, porque se caísse aquele avião lá, ia ter vaga para todo mundo. Esse voo não existe mais. Como é que os outros, os homens comuns, porque esse é presidente, né? Esse vai para Paraíba e vai para outros países, já sempre pela FABTUR. Como é que esses caras estão chegando a Brasília se eles não usam mais avião? Não sei. Eu acho que tudo cai na conta da FABTUR, ou seja, é dinheiro que sai do nosso bolso. Exatamente, Augusto. E aqui também a informação que a gente recebe é que 80% dos deslocamentos de Hugo Motta não foram para compromissos oficiais da agenda como presidente da Câmara dos Deputados, né? Foram para, como disse, bem lembrou Marcelo, para atender interesses pessoais. Sim, ele não pode perder também festa junina, né? Essa é fundamental. Claro, claro, todas. E tem uma outra coisa também, posso só acrescentar? Ana. A gente paga apartamento funcional. Então, para que a gente paga apartamento funcional se estão sempre voltando? Ou seja, eles têm tudo às custas do nosso dinheiro. Aqui nos Estados Unidos, eu já vi gente perguntando como é nos Estados Unidos, não existem apartamentos funcionais. Se o parlamentar decide ficar em Washington e não voltar para sua base, porque aqui não trabalha na segunda, só trabalha terça, quarta e quinta. Aqui são semanas definidas. Você fica em Washington a semana toda, a outra semana você fica em Washington, a terceira semana eles voltam para suas bases, passam aquela semana lá, depois eles voltam para Washington e enquanto eles estão em Washington, eles pagam. Eles pagam, não tem ajuda, não tem apartamento funcional. Inclusive, há histórias de parlamentares que dormem ali no seu gabinete, arrumam ali o seu gabinete e dormem ali. Força Aérea Americana, para baixo e para cima, com congressista, não existe.
E, Ana, só para lembrar como é que acontece aqui no Brasil, em Brasília, né, os parlamentares federais, eles têm duas formas de custear essas despesas aéreas. Uma cota mensal de até 8 bilhetes que são emitidos pela própria casa, exatamente, além do cotão lá, que é aquela cota para o exercício da atividade parlamentar, e aí varia entre 36 mil e 51 mil reais, a depender do estado de origem do parlamentar. Isso é Brasil. Por isso que com o detalhe é que a semana deles tem 3 dias, 2,5. Como é que pode? E é tanta saudade da família assim, eles usam 8 passagens.